Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus. Mateus, capítulo 26, versos 36 a 46. Mateus 26, 36 a 46. Jesus no Getsêmani. Está escrito: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis que o traidor se aproxima. Meus amados irmãos, na terça-feira da chamada Semana da Paixão, somos informados pelo evangelista Marcos que os principais sacerdotes e os escribas tramavam a prisão de Jesus, a traição, com o propósito de matá-lo depois da festa da Páscoa. Muito provavelmente, foi nesta terça-feira que Jesus se reúne com os seus discípulos, a convite de Simão, o leproso, em sua casa, para um banquete, onde Maria, irmã de Marta e Lázaro, unge a sua cabeça e unge-o preparando-o para a sepultura. É provável que seja nessa terça-feira que, frustrado com o fato de Maria ter derramado aquele perfume caro sobre a cabeça de Jesus, avaliado em mais de 300 denários, e ele era ladrão e queria embolsar esse dinheiro, e que ele saiu dali, de Betânia, para ir a Jerusalém vender Jesus para o Sinédrio, para os membros principais do Sinédrio. E então, na quinta-feira, Jesus no cenáculo se reúne com os seus discípulos para celebrar sua última Páscoa e transicionar a Páscoa judaica para a Santa Ceia, o sacramento da ceia. E ali Jesus Cristo ensinou as lições mais preciosas para os seus discípulos. Falou para eles do céu, falou para eles da segunda vinda, falou para eles do derramamento do Espírito Santo, prometeu a eles a sua paz. Ali o Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos. E ali no cenáculo, Satanás
entrou em Judas, o traidor. Depois de inaugurar a nova aliança em seu sangue, instituindo a ceia, Jesus cantou um hino e saiu com seus discípulos naquela noite fatídica, quando o sinédrio tramava a sua morte, quando os bastidores eclesiásticos já conspiravam contra Jesus. Também Jesus alerta Pedro que naquela noite Pedro negaria. E então eles saem do Monte Sião, do cenáculo, descem as encostas, atravessam o Vale do Cedron e penetram no jardim do Getsêmani, lugar conhecido e costumeiro onde Jesus orava. Aquele local tinha ali oliveiras, ali também tinha prensa de azeite, as azeitonas eram esmagadas. E diz a Escritura que quando Jesus entra nesse jardim para a oração, ele deixa 8 dos seus discípulos para trás e chama Pedro, Tiago e João, diz: vem comigo. E aí ele abre o coração para eles. E aí ele admite para eles a sua angústia, a sua dor, a sua tristeza. E ali Jesus passa por aquilo que nós chamamos do vale mais profundo da dor e do sofrimento, seu Getsêmani. À guisa ainda de introdução, eu quero dizer a você que, embora usemos esse texto para retratar o vale da nossa dor, o Getsêmani foi único na vida de Jesus. Nenhum ser humano jamais terá condições sequer de entender plenamente o que Jesus enfrentou no Getsêmani. Nenhum ser humano jamais vai enfrentar a dor e o sofrimento que Jesus suportou no Getsêmani. Por mais atroz que seja a dor, por mais amarga que seja a angústia, por mais dolorosa e prolongada que seja a experiência de sofrimento que você venha a passar, jamais você e eu saberemos o que foi o sofrimento de Jesus. Porque ali não foi apenas um sofrimento físico. Ele estava sendo preparado ali certamente para enfrentar a cruz. Ele sabia dos pregos que haveriam de rasgar as suas mãos, que haveriam de cravar os seus pés. Ele sabia também o sofrimento emocional de ser cuspido pelos homens. Ele sendo o Criador, o Rei da Glória, o Deus bendito eternamente. Ele sabia do seu sofrimento moral de ser crucificado entre 2 ladrões e salteadores, como um criminoso. Mas certamente a dor mais aguda, a dor mais terrível e amarga, que ele chamou de um cálice, passe de mim este cálice, foi a sua dor espiritual. Foi entender que aquele cálice se tratava da terrível e profunda e justa ira de Deus, que devia cair sobre a sua, a minha, a nossa cabeça, e que Jesus toma gota a gota, sorvendo todo aquele cálice da ira de Deus, que devia cair sobre nós. Pois bem, amados, eu gostaria que você olhasse comigo que esta experiência de Jesus retrata para você e para mim hoje as provas que nós enfrentamos nos vales da vida, com essa diferença de proporção. Eu sei que 2020 parece que não acabou. Nós só mudamos o calendário, mas a luta continua, da mesma natureza, com as mesmas preocupações, talvez com reverberações ainda mais densas e pesadas. Eu não sei a história de cada um, mas quando você caminha no meio de uma multidão e às vezes olha aquela multidão passando, indo, vindo, passando, indo e desaparecendo das suas vistas, cada pessoa esconde uma história de dor. Seja um jovem, seja um homem maduro, uma mulher madura, seja uma pessoa de cabelos brancos, ou já com a sua face sulcada de rugas.
há uma dor que lateja, que pulsa. Eu não sei quais são as provas, eu não sei quais são suas dores, eu não sei quais são os seus dramas, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são os seus vales, eu não sei qual é o seu Getsêmani. Mas eu queria hoje, à luz desse texto, olhar com você que tipo de provas nós enfrentamos nesse vale. Primeiramente, olha comigo o verso 38. Enfrentamos a tristeza e a angústia. Chama a sua atenção para o fato de que Jesus, ao entrar no Getsêmani, primeiro admite a sua angústia para si mesmo, no verso 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. É aquela coisa pessoal, particular, do seu quarto fechado, que você não conta para ninguém. É aquele drama que você está vivendo, e só você e Deus sabem. Jesus começa a se angustiar. Ele não abriu o coração ainda. Ele está curtindo essa dor com ele mesmo. Mas em segundo lugar, olha comigo o verso 38. Ele admite a sua dor para os seus discípulos. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Agora ele conta essa dor não para a multidão, não para os 11 discípulos, porque Judas não está mais. Ele conta esta dor, essa angústia para os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Há determinados sofrimentos na nossa vida, irmãos, tão profundos, tão agônicos, tão amargos, que você não tem coragem de contar para os seus colegas. Você só conta para a gente da sua intimidade. Mas notem comigo, no verso 39, Jesus mostra agora esta angústia para o Pai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Agora ele coloca essa angústia diante do Pai. Ele enfrenta com ele mesmo, conta para os seus discípulos mais próximos, e agora conta para o Pai. Meus amados irmãos, Jesus passou tristezas no seu ministério. Ele ficou triste e chorou com a morte de Lázaro. Ele se entristeceu e chorou quando ele entrou em Jerusalém. Mas agora Jesus está revelando a sua humanidade e evidenciando a sua tristeza no seu Getsêmani. Ele começa a se entristecer. Ele confessa a sua tristeza. Ele chama e clama: se possível passe de mim esse cálice. Ele ora 3 vezes para que isso aconteça. Então eu quero afirmar a você que está aqui hoje, talvez passando por lutas na sua vida, na sua casa, que a tristeza e o sofrimento e a angústia não é uma coisa estranha à vida cristã. Mas talvez você pergunte: por que Jesus estava angustiado? Qual era a causa? Será que era a consciência de que de fato Judas haveria de entregá-lo? Será que era o conhecimento que ele já tinha alertado que Pedro havia de negá-lo? Será que era a realidade que ele mesmo havia dito aos seus discípulos: nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficaram dispersas e os seus discípulos o abandonariam? Será que era a consciência prévia de que ele seria preso, porque aquela era a hora das trevas, e o sinédrio, com a sua orquestração, haveria de botar a mão nele e contratar testemunhas falsas para acusá-lo, e cuspir nele e espancá-lo? Será que era a consciência que ele tinha de que ele seria condenado pelo governador romano e ser crucificado, com todas as implicações atrozes dessa execução? Certamente, amados irmãos, não obstante ter o aspecto temporal desse sofrimento, físico desse sofrimento, moral desse sofrimento, o sofrimento de Jesus é eminentemente espiritual. É a certeza de que ali na cruz
ele haveria de dar um grito de desespero: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pai desamparou seu próprio filho na cruz? Descuido? Desamor? Falta de solidariedade? Talvez esteja aqui, irmãos, o maior mistério do quanto Deus nos amou. Quando o apóstolo Paulo, entendendo isso, vai escrever: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Entregou a quê? A morte de cruz. Quando Jesus Cristo se coloca no seu lugar e oferece o seu peito para suportar a espada da lei. Quando a condenação que haveria de vir sobre a sua vida, ele recebe sobre ele mesmo, porque diz a Escritura que ele foi carregando sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, e naquele momento ele foi feito pecado por nós. Não havia beleza nele. Ele foi feito maldição em nosso lugar. O sol escondeu o rosto dele, o pai escondeu o rosto dele, e ele tem completo entendimento do que significa isso: ser apartado do pai, ser separado do pai, e então o pai pune nele o pecado que deveria punir em mim, e então ele bebe este cálice amargo do juízo de Deus, que devia cair sobre a minha cabeça. É por isso que ele está angustiado. Quantas vezes, neste grau humano, você e eu também temos que passar pelo Getsêmani da dor, da tristeza, da angústia. E há um momento em que você compartilha com muitos, há um momento que você compartilha com os amigos mais próximos, mas há um momento que você só pode compartilhar com Deus. Mas em segundo lugar, irmãos, Jesus enfrenta, e nós enfrentamos também, o Getsêmani, ou o vale da solidão. A solidão. Diz a Escritura lá em João 6:66, que muita gente já havia abandonado Jesus por causa do seu discurso. Agora em Mateus 26:56, Jesus alerta que os seus próprios discípulos haveriam de abandoná-lo. Mas pior do que tudo isso, foi Jesus suportar o abandono do próprio Pai. Deus meu, por que me abandonaste? Muitas coisas Jesus disse às multidões que o acompanhavam. Outras coisas Jesus disse para os 70. Outras coisas Jesus disse para os 12. Outras coisas ele disse só para os 3 mais achegados. Mas na hora da sua luta mais profunda, quando ele suava sangue, ele estava literalmente sozinho. Você sabe disso. As dores mais fortes que saltam e saltejam e pulam e pulsam na nossa alma são aquelas que nós as enfrentamos nas noites escuras da alma, sem falar para ninguém. Só Deus sabe, só Deus vê, só Deus sonda. É a solidão. Foi o que Paulo sentiu na masmorra mamertina, na antessala do martírio, quando ele diz: todos me abandonaram. E ele disse ainda: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. É aquele momento da solidão, e Jesus passou, e nós vamos passar também. Mas notem comigo, amados, uma terceira coisa. Jesus enfrentou o vale, a prova, o Getsêmani da ingratidão. Se você parar para imaginar que Jesus chama Judas Iscariotes como um apóstolo, se você imaginar que Jesus capacita este homem, treina este homem para pregar, e ele prega. Se você imaginar que dentre os 12 que Jesus chama, a única pessoa que recebe um cargo de confiança foi Judas Iscariotes.
Se você parar para imaginar que até mesmo na hora em que Jesus sabe que Judas é um ladrão, que Judas é do diabo, que Judas vai traí-lo, que Judas já o vendeu para o sinédrio, ainda Jesus lava os seus pés. Se você imaginar que quando Judas capitaneia a turba que vem armada até os dentes para prender Jesus, como se ele fosse um perigoso criminoso, e Judas entra para liderar a turba, para dar a senha para que Jesus seja preso, deposita na face santa de Jesus o beijo traidor, e Jesus o chama de amigo. Se você imaginar que Pedro, que garantiu a Jesus que ainda que todos o abandonassem, ele jamais, porque estava pronto a ir com ele para a prisão e para a morte, e Pedro vai negá-lo covardemente. Se você parar para imaginar que todos os outros disseram, não, nós estamos prontos a ir contigo também para a prisão e para a morte, e todos fugiram acovardados. O que Jesus está enfrentando aqui é o drama da ingratidão. Ingratidão. E sabe, amados, talvez das dores da alma, uma das mais profundas, é quando as pessoas em quem você investiu, viram as costas para você, ou apunhalam você pelas costas, nas horas mais cruciais da sua vida. É o que Jesus está enfrentando, e que talvez nós um dia enfrentaremos. Mas a questão básica que eu quero destacar não é nem as provas, mas é como vencer essas provas. Como Jesus venceu essas provas? Primeiramente, através da oração. E sabe, Jesus deixou isso claro para os seus discípulos. Jesus tinha consciência daquela hora. Os discípulos deviam ter consciência dessa hora, porque saber que nos bastidores a coisa estava densa, eles sabiam. E Jesus os alertou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E Jesus então, diz a Escritura, ele vai orar. E quando Jesus vai orar, ele tem 5 aspectos muito claros da sua oração. Primeiro, olhem comigo, amados irmãos, por gentileza. Jesus ora com humilhação. Pensa comigo nisso. Eu quando leio esse texto eu fico com o coração compungido, porque Jesus é o Rei da Glória, Ele é o Criador do universo. E diz a Bíblia que Ele se prostra com o rosto no chão. E Hebreus 5,7 nos faz entender melhor. Ele ofereceu clamores ao que podia libertá-lo da morte, com forte clamor e lágrimas. Jesus não está só orando, não, Ele está chorando. Ele não está só orando e chorando, não, Ele está prostrado. Ele não está apenas orando, chorando e prostrado, não, Ele está com o rosto no chão. O Rei da Glória está orando de forma a prostrar-se com o rosto em terra. Mas em segundo lugar, irmãos, a oração de Jesus não foi só uma oração de humilhação, foi também de intensidade. Porque se você olha o relato de Lucas, Lucas disse que no segundo período de oração, foram 3, a agonia dele, aliás, na segunda período da oração, o anjo veio para consolá-lo, mas o anjo não veio para consolá-lo no sentido de livrá-lo da batalha, mas de fortalecê-lo para a batalha mais renhida ainda. Porque no terceiro período, ele já não chora só mais não, agora ele sua sangue, agora ele molha o chão não só com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue, numa oração intensa. Mas em terceiro lugar, a oração de Jesus foi perseverante, ele orou 1, ele orou 2, ele orou 3 vezes. E Mateus nos informa que ele orou não apenas 3 meses, mas ele repetiu as mesmas palavras. Que palavras? Pai, se possível, passe de mim este cálice. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas talvez quando você lê, é uma frase. É uma frase. Mas o primeiro período de oração de Jesus durou pelo menos 1 hora, porque a queixa de Jesus com Pedro foi essa: nem 1 hora pudeste vigiar. Nem 1 hora. Eu não sei se você tem o hábito de orar, mas se você não tem, experimente dobrar os seus joelhos e orar 1 hora ininterruptamente. Sabe o que vai acontecer?
Você não vai ter assunto. Não vai ter. Quem não tem o hábito de orar, ora 5 minutos, não tem mais nada para falar. Essa frase de Jesus é apenas a síntese do que ele orou, mas foi um derramar da alma, com lágrimas e com sangue, horas a fio. Mas mais do que perseverança, irmãos, ele orou também com vigilância, porque ele alerta os discípulos a orar e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso eles dormiram na batalha, por isso Pedro negou Jesus, por isso os discípulos fugiram, por isso Pedro reagiu na carne e cortou a orelha de Malco. E sabe, irmãos, nós não estamos preparados para enfrentar a tentação, nem a perseguição do mundo, a não ser que nós oremos. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo em que o mundo está completamente rebelado contra Deus, um tempo em que a cristofobia está apertando os cerco em todos os lugares do mundo praticamente, e se a igreja não orar, se a igreja não entender que nós estamos numa batalha espiritual, se a igreja não estiver atenta para enfrentar essa batalha, não com armas carnais, mas com armas poderosas em Deus, nós dormiremos na batalha e nós nos acovardaremos. Mas mais do que isso, irmãos, Jesus orou com submissão. Não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua vontade. Quando os nossos primeiros pais lá no Éden quiseram fazer a vontade deles, não a vontade do Pai, a raça humana caiu. Mas quando Jesus disse, não seja a minha vontade, mas a tua vontade, e submeteu a vontade eterna do Pai, então os pecadores podem ser redimidos, e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Como é que Jesus enfrentou este vale das provas? Em terceiro lugar, ele enfrenta, meus amados irmãos, com plena, profunda e segura confiança no Pai. É Marcos 14:36 que nos informa isso, que Jesus se dirigiu ao Pai chamando de Abba Pai. Só Marcos nos informa isso. E esta é uma expressão que poderia ser a mesma de um filho pequeno se dirigindo ao seu pai, dizendo, papai. Naquela confiança segura, plena, no descanso, de que o pai está no controle, de que o pai sabe o que faz, de que o pai não vai desamparar, que o pai não vai deixá-lo só. Tem horas, irmãos queridos, que esta confiança em Deus é que nos dá a vitória nas provas da vida. É você saber que você pode estar fraco, você não tem força em você mesmo, mas você diz, Abba Pai, Paizinho, eu sei que Tu me conheces, eu sei que Tu me amas, eu sei que o Teu plano é perfeito, eu sei que Tu estás comigo, eu sei que Tu não vais me desamparar, eu sei que Tu vais me restaurar, eu sei que Tu vais me dar força, e então você diz, Abba Pai, confiança, segurança. Mas em terceiro lugar, irmãos, Jesus enfrenta este vale da prova buscando solidariedade. Preste bem atenção nisso. Jesus era perfeitamente Deus, Jesus era perfeitamente homem. Quanto Deus, ele não precisa da solidariedade humana, ele é Deus, autossuficiente, onipotente, todo-poderoso. Ele chegou a dizer para Pedro, quando sacou a espada para decepar a orelha de Malco, guarda essa espada, se eu precisasse de ajuda eu rogaria ao Pai, ele me mandaria aqui mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. Mas conquanto o homem, expressando a sua completa natureza humana, ele pediu solidariedade, ficai comigo, vigiai comigo. Há momentos, irmãos, que nós enfrentamos lutas também. E nestas horas nós precisamos ter a coragem de fazer o que Jesus fez. Fica comigo. Vigia comigo. Eu preciso de você. Preciso da sua companhia. Preciso da sua presença.
Foi o que Paulo fez com Timóteo. Ô Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Eu preciso de um ombro amigo. Eu preciso de alguém do meu lado. Venha rápido, venha no inverno. Quando você vier, traz o Marcos com você. Eu preciso de gente do meu lado. Quem são os seus amigos? Para quem você pode dar um telefonema e dizer, venha para cá? Com quem você tem liberdade de dizer, olha, eu preciso que você venha não só orar por mim, mas venha orar comigo. Pois bem, amados, mas Jesus enfrenta o vale da prova e da dor através da sua coragem. Porque notem comigo, verso 46, Jesus diz para os seus discípulos, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ele não ora para fugir, ele ora para enfrentar. Oração não é método de fuga, oração é capacitação de enfrentamento. E é João que escreve sobre o Getsemane numa outra perspectiva. João não aborda os dramas de Jesus no Getsemane. O relato de João é para mostrar a vitória de Jesus. Porque quando a turba está chegando, armada, com porretes, com espada, com soldados, com liderança do Sinédrio, com Judas capitaneando a turba, naquela noite trevosa, é Jesus quem se apresenta e pergunta, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno, e Jesus sou eu, e caíram por terra. A hora que se levantaram, Jesus pergunta de novo, a quem buscais? A Jesus o Nazareno, pois sou eu. Em outras palavras, meus irmãos, quando Jesus se levanta do seu terceiro período de oração, não tem mais angústia, não tem mais choro, não tem mais sangue sendo derramado no chão de suor. Tem coragem, tem determinação, tem preparo, tem enfrentamento. Você não vai notar nenhuma palavra de Jesus mais de angústia. Ele vai ser cuspido, ele vai ser esbordoado no sinédrio, ele vai ser condenado e açoitado no pretório romano, ele vai carregar um lenho maldito sobre as ruas de Jerusalém, ele vai ser crucificado. Não tem uma palavra sequer onde ele demonstra a sua tristeza. Sofrimento sim, tenho sede, mas triunfo, vitória, segurança, vitória e determinação. E ele encerra dizendo, está consumado, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amados irmãos, é muito importante você entender isso, que nós precisamos de orar para termos coragem, coragem. Eu li há pouco tempo uma frase muito curiosa, são esse tipo de sabedoria popular, na carroceria, na traseira de um caminhão, no paralama de um caminhão. E a frase era essa: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, mas se orar, o bicho foge. É preciso de orar, queridos. E eu não estou falando de uma oraçãozinha assim, relâmpago, na hora da refeição, nem aquela oração assim de quem já está mais dormindo que acordado. Senhor, até logo, boa noite, eu estou dormindo. Eu estou falando de batalha na oração. Louvado seja Deus, o Senhor Jesus, conforme Lucas 22, 43, recebe também o consolo do Pai. Vem um anjo para consolá-lo. Eu quero dizer para você que se a luta é grande, se a prova é profunda, se o vale é escuro, se você está passando pela prova, se a sua família está passando pela prova, eu quero dizer a você que Deus é o Deus também que traz consolo. Ele enxuga as lágrimas, Ele apruma você, Ele anima você, Ele prepara você, Ele equipa você para enfrentar as suas lutas. Você não está sozinho.
Você é fraco, mas Deus é forte. Você não tem força, mas Ele fortalece os seus braços e adestra os seus braços para a batalha. Você não tem coragem, mas é Ele quem dá coragem para você. E mais tarde o Senhor derramou o seu Espírito e aqueles homens acovardados viraram gigantes. E esse mesmo Espírito que deu coragem àqueles homens lá, está entre nós, está dentro de nós, está sobre nós, e Ele vai nos capacitar a enfrentar os desafios de 2021, os desafios daqui para frente, em nome de Jesus. A igreja não ficará acovardada, a igreja não ficará intimidada, você não há de ficar intimidado em nome de Jesus. Haja luta, haja prova, seja física, seja financeira, seja moral, seja espiritual, seja familiar. Deus vai equipar você, Deus vai fortalecer você, Deus vai consolar você, e Deus já fez de você uma pessoa mais do que vencedora em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero concluir dizendo que Jesus entrou no Getsêmani profundamente triste, mas ele saiu do Getsêmani profundamente fortalecido, vitoriosamente fortalecido. Bastou uma palavra dele para os seus inimigos caírem por terra. E você, querido, como é que você tem enfrentado seus vales de provas? Como é que você tem enfrentado o seu Getsêmani? Hoje Deus quer nos fortalecer pela oração. Hoje Deus quer nos dar coragem. Hoje Deus quer nos dar a disposição e a humildade de dizer para alguém próximo de nós: olha, eu preciso que você fique comigo. Fica do meu lado, vigie comigo. E hoje Deus é poderoso para mandar não só um anjo, mas a própria terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, como Supremo Consolador, que está em você, que habita em você, que transborda de você, para confortar a sua alma, para enxugar suas lágrimas, para terapeutizar a sua dor e para fortalecer você, para você ser corajoso e mais do que vencedor. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar. E por um instante os seus olhos e trouxesse à sua mente, à sua memória, quais são as lutas que você e a sua família estão enfrentando neste começo de ano. Quais são seus temores? O que é que tem preocupado você, tirado o seu sono? Quais são as batalhas que você tem travado no campo da sua mente? O que é que ronda a sua alma? Nas suas noites indormidas, nas suas madrugadas insones? Muito embora nós jamais enfrentaremos um Getsêmani com a mesma natureza daquele que Jesus enfrentou, nós também passamos pelos nossos vales. E como Jesus enfrentou, seus princípios são os mesmos para nos dar vitória. E hoje eu gostaria que você saísse daqui, meu amado irmão, não como alguém acovardado, não como alguém com medo, não como alguém que está anteriormente já derrotado pelas circunstâncias, mas entender uma coisa: o Abba Pai, o seu Pai, está no controle. Ele ama você, Ele cuida de você, Ele sabe o que você está passando, e Ele é poderoso para consolar você e dar vitória a você nessas lutas e nessas provas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que Tu tragas consolo para a nossa alma, força, ânimo para o nosso coração. Tu bem conheces as lutas que cada pessoa aqui vive e passa. Aquelas, Deus, que muitas vezes nem sequer são compartilhadas com um amigo mais próximo, mas Tu conheces. Em nome de Jesus, segura firme na nossa mão. Adestra as nossas mãos para a batalha, Senhor.
Fortalece a tua igreja, anima a tua igreja, ensina-nos, Deus, a orar, e orar. Ensina-nos, Deus, a termos vitórias na oração, para que ao entrarmos nos nossos Getsemane, embora tristes e abatidos, saiamos dele, Senhor, encorajados e vitoriosos. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, aqueles que estão nos acompanhando, Deus, nos diversos lugares do mundo, onde cada um estiver, põe a tua mão de graça, de poder e de restauração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Hoje eu quero tratar com você de um tema empolgante, glorioso. Jesus sobe, o Espírito Santo desce. E vamos basear esta mensagem em Atos 2, versos 32 e 33. Vamos ouvir a leitura desse texto. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. A Bíblia diz que, na plenitude dos tempos, Jesus nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para ser o nosso Redentor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus cresceu numa carpintaria, Jesus morreu numa cruz, mas Jesus deixou o seu túmulo vazio. Ele venceu a morte e inaugurou a imortalidade. E então, cumprindo o propósito e o plano eterno de Deus, de vir ao mundo como nosso fiador e representante, para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação, ele retorna aos céus, de forma retumbante, gloriosa, vitoriosa. E então, ele derrama o Espírito Santo sobre a sua igreja, em cumprimento das profecias. Mormente do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E Pedro, diante da reunião da multidão que se encontrava em Jerusalém, nesta festa do Pentecostes, pessoas perguntando o que quer isso dizer, outros, não, são galileus, não, estão bêbados. Pedro se levanta para dizer o que está acontecendo aqui, não é embriaguez, é o cumprimento da promessa feita pelo profeta Joel, de que Deus derramaria o seu Espírito. Então Jesus Cristo subiu, o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo veio para ficar para sempre com a igreja. Jesus havia dito para os seus discípulos que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E Jesus retoma este assunto dizendo que enquanto subia para os céus, antes de subir aos céus, de que não muito tempo depois eles seriam
batizados com o Espírito Santo, recebendo a promessa do Pai, e os discípulos perguntaram, mas Senhor, vai ser quando isso? É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, os discípulos ainda nutriam um pensamento político do reino de Deus. Eles imaginavam Jesus governando a partir de Jerusalém e eles talvez sendo seus ministros de Estado. Mas Jesus respondeu para eles, não vos compete saber nem tempos, nem épocas, nem cronos, nem kairós, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo desceu para ficar para sempre com a igreja, como nosso Consolador, como aquele que nos guia em toda a verdade, como aquele que vai exaltar Jesus. O Espírito Santo desceu para revestir a igreja de poder. Poder para quê? Primeiro, para sair da agenda especulativa para uma agenda de trabalho. Não vos compete saber tempos ou épocas, mas recebereis poder para serem testemunhas. Segundo, poder para morrer, se preciso for. A palavra testemunha, que está em Atos 1:8, é a palavra grega martiria, de onde vem a palavra mártir. Quando uma causa é maior do que a vida, vale a pena dar a vida por esta causa. Muitos daqueles cristãos primitivos foram mortos por causa da sua fé. Dentre eles os apóstolos, exceto o apóstolo João, que foi banido para a ilha de Patmos, uma colônia penal, de onde escreveu o livro de Apocalipse. Os cristãos foram jogados às feras, queimados vivos, nas fogueiras da intolerância religiosa. Ao longo dos séculos, os cristãos têm sido massacrados. O século XX foi campeão na morte de cristãos por causa da sua fé, pelos regimes ditadores e totalitários do comunismo. Ainda hoje, cristãos estão sendo presos, torturados e mortos por causa da sua fé. E diz a Bíblia que nós receberíamos poder para morrermos, sem apostatarmos da fé, sem negarmos o nome de Jesus. Poder para quê? Poder para romper as barreiras do ódio, do preconceito racial. Os discípulos deveriam ser testemunhas também em Samaria, território conflituado, cheio de conflito, melhor dizendo, de duas raças que não se entendiam, judeus e samaritanos, que eram inimigos irreconciliáveis. Onde o evangelho chega, as barreiras do preconceito são quebradas. É preciso poder para isso. Poder para quê? Poder para levar o evangelho além fronteiras, até os confins da terra. Sem poder, a igreja não faz missões. Sem poder, a igreja se acovarda. Sem poder, a igreja fica presa entre quatro paredes. A igreja precisa do revestimento do poder do Espírito Santo. Então, ao ouvirem esta promessa e vendo Jesus subindo aos céus, entre nuvens e a promessa de que ele voltaria, os 120 discípulos que estavam presentes na ascensão de Jesus vão para o cenáculo. E diz Atos 1,14 que todos perseveravam unânimes em oração. Lá estavam os apóstolos, lá estava Maria, mãe de Jesus, lá estavam os irmãos de Jesus que se converteram na sua ressurreição, lá estavam as mulheres da Galileia. E diz a Bíblia que eles oraram 10 dias, ininterruptamente, unanimemente. E então, no domingo de Pentecostes,
50 dias depois da ressurreição. Era 9 horas da manhã, quando os céus se fenderam e o Espírito Santo desceu com grande poder sobre eles, em línguas como de fogo, um vento impetuoso entrou na casa, todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos passaram a falar sobre as grandezas de Deus, e é nessa conjuntura que o apóstolo Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, para pregar a palavra de Deus. Um sermão cristocêntrico, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o senhorio de Cristo. E quando ele está pregando esse sermão, o seu auditório é tomado por uma grande compulsão. E pergunta: que faremos, irmãos, à vista dessas coisas? E Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados. E esta promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E diz a Bíblia que naquele sermão, naquele dia, na cidade de Jerusalém, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas e batizadas para integrar a igreja de Cristo Jesus. Jesus subiu, o Espírito Santo desceu e Ele está para sempre conosco. Você e eu precisamos do poder do Espírito Santo. A igreja contemporânea precisa do poder do Espírito Santo. Não poderemos cumprir essa agenda estabelecida pelo próprio Senhor sem o poder do Espírito Santo de Deus. E você? Você está cheio do Espírito Santo de Deus? A ordem de Deus é: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu vou orar com você. Hoje você pode colocar a sua vida diante de Deus, para que você seja cheio do Espírito Santo e possa viver o projeto de Deus para a sua vida de maneira plena e abundante, para a glória de Deus. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de pregar a tua palavra e eu quero rogar-te agora em nome de Jesus que tu apliques esta mensagem ao coração daqueles que estão nos assistindo. Faça esta oração neste nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, a razão da nossa esperança. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.
com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. E vamos ler dos versos 14 ao verso 21. Efésios 3, 14 a 21. Este texto que vamos ler é literalmente uma oração feita pelo apóstolo Paulo. Aliás, a segunda oração que ele faz nesta breve carta. E ele diz assim: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos amados, o apóstolo Paulo, certamente o maior bandeirante do cristianismo, grande desbravador da obra missionária, depois de percorrer a província da Galácia, da Macedônia, da Acaia, agora dedica-se na terceira viagem missionária à província da Ásia Menor. E ele vai passar 3 anos na maior cidade da Ásia Menor, a capital daquela província que é a cidade de Éfeso. Uma metrópole de mais de 300 mil habitantes na época. A cidade que hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, um palácio de mármore 4 vezes maior que o Partenon de Atenas. Uma cidade fortemente idólatra, uma cidade fortemente ocultista, e sem os recursos de que dispomos hoje, Paulo chega naquela cidade, e em 3 anos, o evangelho impacta de tal maneira a cidade, que a idolatria recua. Os mágicos convertidos a Cristo queimam seus livros de magia em praça pública. E diz Atos 9 que a palavra de Deus prevalece na cidade. Além do mais, toda a província é alcançada, igrejas são plantadas nas principais cidades, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Agora Paulo está se despedindo desta igreja. E ele está rumando para Jerusalém, onde levaria uma oferta aos pobres da Judeia. No caminho, no porto de Mileto, ele reúne-se com os presbíteros da igreja de Éfeso e diz para eles assim: o Espírito Santo me assegura de que eu enfrentarei pela frente cadeias e tribulações, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele chega em Jerusalém e ele é preso. Conspiram contra ele para matá-lo. Ele é transferido
para Cesareia Marítima, quartel-general de Roma em Israel. Ele fica ali 2 anos, debaixo de pesadas acusações dos judeus, sob a égide dos governadores Félix e Festo. Então, em virtude de haver uma conspirata contra ele, por parte do Sinédrio, que cooptava o governador para entregá-lo, sabendo que eles iriam matá-lo antes de chegar em Jerusalém, opta por ser julgado em Roma, porque era direito seu como cidadão romano fazer essa opção. Então ele chega em Roma preso, chega em Roma algemado, e é desta prisão de Roma, irmãos, que ele escreve esta carta, a carta aos Efésios. Esta é a rainha das cartas de Paulo. Esta é a carta eclesiológica do Novo Testamento. E nesta epístola há um registro de 2 orações. No capítulo 1, há uma oração por iluminação. No capítulo 3, há uma oração por capacitação. Eu não tenho dúvidas de que Paulo, ao se pôr de joelhos, alcança o pináculo do seu entendimento teológico. Ao se colocar de joelhos, ele alcança as alturas excelsas da compreensão das Escrituras. E então, mesmo preso, com limitações de movimento e de mobilidade, os homens não podem impedi-lo de orar. E eu posso lhes garantir que a oração é o instrumento mais poderoso que Deus colocou nas mãos da igreja. Porque a oração conecta a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. E aqui o apóstolo Paulo, preso, já velho, com cicatrizes no seu corpo, não faz qualquer pedido de bênçãos materiais. Ele não pede para ser solto. Ele não pede para ser curado, porque era um homem doente. Ele não pede conforto na prisão. Ele pede para que a igreja seja revestida com poder. E eu queria então olhar com vocês, e peço que todos de Bíblia aberta comigo considerem a exposição que Paulo faz neste texto. Primeiramente, vejamos o preâmbulo desta oração. Ele começa assim: por esta causa. E a pergunta é: que causa? Do que ele está falando? Por esta causa. É claro que quando ele diz por esta causa, ele está aqui nos remetendo a tudo quanto já escreveu até agora na epístola. E o que ele escreveu até agora? No capítulo 1, ele nos revela o plano eterno de Deus para a nossa redenção. O Pai nos escolhendo em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele retratou como Filho, com o seu sangue nos remiu para sermos adotados na família de Deus. Ele mostrou como o Espírito Santo nos foi dado como selo, garantindo-nos que somos propriedade de Deus, e nos deu o penhor do Espírito Santo. Ele orou para que Deus abrisse os olhos espirituais da igreja, para que ela entendesse a sua herança, o seu chamado e o poder que estava à sua disposição. No capítulo 2, ele retrata para nós como nós estávamos mortos e Deus nos deu vida. Ele retrata para nós que o pecado trabalha contra nós, mas Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, Deus trabalha através de nós. Ele retrata como Deus, no seu plano eterno, juntou judeus e gentios num só povo, a igreja, o corpo de Cristo. Ele retrata para nós que o Evangelho, reunindo judeus e gentios, era o grande mistério oculto das gerações, mas agora revelado a nós, no Evangelho. E ele diz: por esta causa, meus irmãos, eu me ponho de joelhos diante do Pai. E eu queria então tomar emprestada esta frase de Paulo para ser o tema da nossa mensagem. Por esta causa, eu me ponho de joelhos.
Notem vocês que normalmente os judeus oravam de pé. Quando havia uma causa muito urgente, então os judeus se ajoelhavam para orar. Ele está fazendo um pedido da mais alta importância para a igreja. E ele está dizendo que vai se colocar de joelhos para fazer essa oração. E ele então coloca a motivação, revelando a exultação pela obra de Deus na igreja, quando ele diz no verso de número 14 e 15 o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Quando ele fala toda a família, tanto no céu como sobre a terra, ele está se referindo à mesma igreja em duas dimensões. A igreja triunfante é a igreja do céu, a igreja militante é a igreja da terra. Tanto a igreja que somos hoje, como a igreja que haveremos de ser amanhã, toma de Deus, empresta de Deus o seu nome, sua identidade. Deus é a nossa identidade. Só uma igreja, a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja que está no céu chama Deus de Pai, a igreja que está na terra chama Deus de Pai. O Pai é a nossa própria identidade. Ele é o nosso Pai. Mas se você perceber, ele vai no verso 16 agora, retratar para nós a sua audácia antes de fazer os pedidos. E a audácia é tão clara, como ele registra no verso 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Preste atenção, irmãos, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. O que Paulo está falando aqui? Ao se colocar de joelhos para fazer o seu pedido, ele está pedindo que Deus atenda a sua oração segundo a riqueza da sua glória. E aí eu preciso entender o que é glória de Deus. Porque glória de Deus não é um atributo. Deus tem atributos que ele chama comunicáveis e atributos que ele chama incomunicáveis. Tem atributos, qualidades que Deus tem e ele não repartiu nem com os anjos, nem com os homens. Só Deus os tem. Quais são os atributos que só Deus os tem? Primeiro, Deus é autoexistente. Todos os seres que existem receberam vida dele, mas ele não derivou sua vida de ninguém, porque ele é autoexistente. Ele é imenso, só Deus é imenso. Ele é infinito, só Deus é infinito. Ele é eterno, só Deus é eterno. Ele é imutável, só Deus é imutável. Ele é onipotente, só Deus é onipotente. Ele é onipresente, só Deus é onipresente. Ele é onisciente, só Deus é onisciente. Ele é transcendente, só Deus é transcendente. São atributos, só Deus os tem. Mas Deus tem atributos que Ele reparte conosco. Ele é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é verdadeiro, Ele é amor, Ele é misericordioso. Então todos esses atributos são atributos que Deus os tem, mas nós podemos tê-lo. Não no grau superlativo, porque só Deus os tem em grau superlativo. Agora, o que é glória de Deus? Glória de Deus é a somatória de todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. O que Paulo está de joelhos pedindo para Deus é o seguinte: Deus, usa, emprega tudo quanto tu és, tudo quanto tu tens, todos os seus atributos, todas as suas perfeições, tudo quanto é o teu ser, no resplendor máximo, para responder à oração que eu vou te fazer agora. Meus amados, agora então eu preciso, diante da audácia e da ousadia de Paulo em fazer esse pedido, perguntar: Paulo, o que é que você vai pedir para Deus? Que você está pedindo que Deus use tudo quanto Ele tem e o que Ele é para responder essa oração. Ele vai fazer 5 pedidos. Primeiro pedido. Veja comigo o verso 16. Ele faz uma súplica por poder interior. Vos conceda que sejais fortalecidos com poder,
mediante o seu espírito no homem interior. Primeira coisa que Paulo está pedindo para Deus, para você e para mim, é que você e eu sejamos revestidos de poder. Irmãos, não há cristianismo sem poder. O Evangelho é o poder de Deus. O reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. O Espírito Santo veio para trazer poder. A igreja precisa ser revestida com poder. Jesus Cristo foi claro: permanecei na cidade até que sejais revestidos de poder. Jesus Cristo foi categórico: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Na primeira oração, Paulo diz que toda a suprema grandeza do poder de Deus está à nossa disposição. Que poder? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A igreja não pode ser uma família fraca, a igreja não pode ser composta de um povo fraco, a igreja recebeu o poder e ela deve ser fortalecida com todo o poder. Agora preste atenção. Vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. Esse poder, irmãos, não é conhecimento que nós adquirimos, não é técnica que nós adquirimos, não é qualquer fenômeno místico que nós desenvolvemos. Não, esse poder é mediante o Espírito. É Ele quem dá o poder. É Ele quem reveste a igreja de poder. Mas como poder? Paulo responde na oração, e ele diz aí: mediante o seu Espírito no homem interior. Não é a coisa espalhafatosa, espetaculosa, não é fogaréu planejado e enfeitado pelo homem, como fogo fato, plástico, para os homens admirarem. Poder no homem interior, para uma qualidade de vida maiúscula, para uma vida consistente, coerente com o Evangelho. É disso que Paulo está tratando aqui. E eu gostaria então de pensar com vocês, à luz do livro de Atos, por exemplo, que todo crente, irmãos, tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não pode dizer que é um crente. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito de Cristo está não é dele. Mas uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser revestido com o poder do Espírito Santo. É desta maneira então que Paulo está orando para que o Espírito Santo nos capacite, nos revista. Talvez você pergunte, mas poder para quê, pastor? Poder, à luz de Atos 1, para sair da especulação teológica para o campo da ação. Poder para perdoar, porque eles tinham que entrar na província dos samaritanos e eles eram inimigos. Poder para dispor a morrer e dar vida pelo Evangelho. Poder para olhar as fronteiras mais distantes do mundo e levar o Evangelho a elas até os confins da terra. Sem poder, irmãos, a igreja fica recuada entre quatro paredes. Sem poder, nós capengaremos da vida espiritual e não alcançaremos o voo das águias, nas alturas excelsas. Então este é o primeiro pedido de Paulo. Mas tem um segundo pedido nessa oração. Vejam comigo, por favor, no versículo 16 e 17. Mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. O segundo pedido é a habitação de Cristo no nosso coração. E aqui é uma coisa prática. Preste bem atenção nessa palavra, e assim habite Cristo. Versículo 17. Esse verbo habitar, no grego, tinham duas palavras bem precisas, bem distintas. A palavra paroikel
e a palavra katoikel. O paroikel é o habitar de um turista que viaja e que pernoita num hotel. Você chega, você paga uma diária, você recebe as chaves, você fica naquele quarto, naquela suíte, por um dia, 2 dias, quanto você pagou? Você desfruta daquele local. Mas você não é dono daquele hotel, você não é dono daquele quarto, você não tem liberdade de tirar as coisas dali, de mudar as coisas dali. Você não é proprietário, você não é dono. Você chegou e você vai embora. Você é apenas um hóspede. Essa é a palavra katoikel, mas a palavra paroikel, mas a palavra que Paulo usou aqui não é paroikel, é katoikel. E sabe o que é katoikel? É habitar como dono da casa. É habitar como alguém que tem as chaves da casa. É habitar como alguém que pode fazer uma reforma na casa. É habitar como alguém que, à luz de Neemias, pode jogar os móveis de Tobias fora de casa. O que Paulo está orando é para que Jesus possa habitar no seu coração, no meu coração, no nosso coração, desta forma, onde Ele seja o dono da nossa vida, onde Ele tenha as chaves do nosso coração, onde Ele seja o Senhor da nossa vida, onde Ele alinha as prioridades da nossa vida, onde não haja quartos secretos, onde nós travamos e não, aqui é comigo. Agora eu queria que você parasse e pensasse comigo. Jesus está se sentindo bem, habitando no seu coração? Essa casa está apropriada para Ele? Você já entregou para Ele todas as chaves? Tem áreas na sua vida que precisam ser rendidas a Jesus ainda? Tem quartos secretos, trancados, as 7 chaves, que você diz, não, aqui é comigo? O que Paulo está orando é para que você entregue as chaves. Entregue as chaves daquelas áreas da sua vida que precisam de estar debaixo do controle e do domínio do Senhor Jesus. É preciso poder para isso, irmãos. Ao terceiro pedido, e o terceiro pedido, confiram comigo, está aí no versículo de número 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele está pedindo um aprofundamento do amor fraternal. Sabe por quê? Tem gente fácil de amar. Tem gente que para amar você precisa de poder. Se você não tiver poder, você não ama. E Paulo está pedindo a Deus isso. Notem vocês comigo. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele usa 2 imagens, 2 metáforas. Uma da botânica e a outra da engenharia civil. A ideia aqui de arraigados é de uma árvore que está plantada com raízes profundas, que a tempestade chega e açoita essa árvore, e ela mantém-se firme porque tem raízes profundas. A segunda metáfora, alicerçados, é de um prédio, com um sólido fundamento, com muitos andares, e a procela chega, e a tempestade vem, e ele está plantado. O engenheiro não errou no cálculo. E ele não entra em colapso diante das crises, das tempestades que vêm e assolam aquele prédio, porque está bem plantado. Paulo está dizendo o seguinte: meu Deus, nós precisamos de poder, para que quando os problemas chegarem dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos, irmãos da igreja, e as desavenças, e as discussões, e os problemas vierem, esses irmãos estejam
arraigados, alicerçados em amor. Amar o igual é muito fácil. Amar quem ama você, nem precisa ser crente para fazer isso. Até os incrédulos, até os gentios, até os ateus conseguem amar muito bem quem os ama. E Paulo está orando, dizendo o seguinte: eu não consigo fazer isso a não ser que eu tenha poder. Porque o amor é mais importante que os dons. O amor é a evidência da salvação. Se você não ama, você não pode dizer que você é salvo. Se você não ama, você não pode dizer que está na luz. Se você não ama, você não pode dizer que ama a Deus. Se você ama, então você dá provas de que você é discípulo de Jesus. E Paulo está dizendo: meu Deus, nós precisamos de poder para viver dessa forma. Mas em quarto lugar, irmãos, Paulo faz então um quarto pedido nessa oração. Versículos 18 e 19. A compreensão do amor de Cristo. Veja comigo. A fim de compreenderdes, ou a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Eu chamo a sua atenção para duas coisas. Primeiro, no verso 18, se você gosta de grifar, grife a palavrinha aí, compreender. Depois, no verso 19, talvez você possa grifar o verbo aí, conhecer. A ideia de compreender é uma ideia intelectual, de cognição, de racionalidade, de entendimento. Mas a ideia do verso 19, conhecer, é experimental, é relacional, é intimidade. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos ter este entendimento, de compreender, não sozinho, não desigrejado, não crente virtual, não apenas um crente online, mas com todos os santos, na comunhão dos santos, na igreja de Deus, na assembleia dos santos, com todos eles. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? As dimensões do amor de Deus, as dimensões do amor de Cristo, que vai do primeiro ao último homem, que vem das alturas excelsas e desce às profundezas do abismo humano. Este amor precisa ser entendido, e esse amor precisa ser experimentado. O amor de Cristo que excede todo o entendimento. Você já parou para perguntar quanto Jesus ama você? Sendo Deus, ele se fez homem. Sendo rico, ele se fez pobre. Sendo santo, ele se fez pecado. Sendo bendito, ele se fez maldição. Sendo honrado pelos anjos, sujeitou-se a ser cuspido pelos homens. Sendo o autor da vida, ele se dispôs a morrer pelos seus pecados. Sendo amado do Pai, ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus. Tendo todo o poder nos céus e na terra, ele se sujeitou à morte, morte de cruz. Sabe por que ele fez isso? Porque ele ama você. Porque ele ama você. Se você tem dúvidas do amor de Deus por você, olhe para a cruz. Não há como Deus amar mais você do que já amou. Essa é a máxima expressão do amor de Deus. Mas em último lugar, irmãos, quinto pedido, é o mais elevado. Eu diria que é o mais incompreensível de todos os pedidos feitos na Bíblia. Paulo suplica pela plenitude de Deus. Versículo 19, ele diz: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E eu confesso a vocês que já li tantos comentários, pastor Jailton,
já busquei nas línguas originais, já li tantos livros, e eu confesso que talvez nós só consigamos arranhar a superfície do que Paulo está pedindo aqui. Porque ele está pedindo para que você e eu sejamos tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. Já olhamos agora há pouco quem é Deus, seus atributos, mas só chama atenção para um. A Bíblia diz que Deus é transcendente. Numa linguagem bíblica, nem o céu dos céus pode contê-lo. Quando você pergunta aos astrônomos o tamanho da obra que Deus fez, eles não sabem responder com precisão. O que eu posso garantir a você é que o universo não é infinito, porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Talvez infinito seja para nós, porque nunca houve, talvez jamais haverá, um homem que possa dizer: aqui está o último limite do universo. Pois não há um centímetro desse universo, que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, onde Jesus não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou o dono disso aqui e estou aqui. Ele é maior que tudo que existe. E agora Paulo está de joelhos numa prisão, algemado, orando e pedindo para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu, examinando o meu coração, eu acho que o maior problema que nós temos na nossa vida cristã é que nós limitamos o que Deus pode e quer fazer na nossa vida com o que nós conhecemos e com o que nós já experimentamos. Quando Paulo faz essa oração, ele extrapola, ele excede, ele vai além da compreensão humana. Eu quero dizer para você, meu amado, que Deus tem mais para nós. Deus tem infinitamente mais para nós. Aquilo que Dwight Lyman Moody experimentou na América no século XIX, quando ele caiu de joelhos dentro de uma casa, e o Espírito Santo vindo com poder sobre ele, ia dizendo que ondas elétricas pareciam penetrar pelo seu corpo, e ele dizia que ainda que desse toda a riqueza do mundo em troca daquela experiência, que ele rejeitaria. Mesmo sendo um homem sem academia, de grande instrução intelectual, aquele homem se levanta daquele quarto, para a partir daí levar mais de 500 mil pessoas a Cristo. Ele abria a boca e o poder de Deus fluía de seus lábios, os corações mais duros se rendiam, multidões se rendiam aos pés do Salvador. Oh, irmãos, Deus é o mesmo, o poder de Deus é o mesmo. E Paulo está orando para que a igreja seja tomada de toda a plenitude de Deus. Nós não podemos nos conformar com o cristianismo raso, nós não podemos nos conformar com o cristianismo medíocre, nós não podemos nos conformar com a vida opaca, uma vida insossa, uma vida rasa, uma vida morna, se temos na nossa disposição a suprema grandeza do poder de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, sobretudo em Efésios, eu me impressiono, porque no capítulo 1, verso 23, Paulo diz que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, a igreja é a plenitude de Cristo. Quando eu olho aqui em 3,19, Paulo está dizendo para que eu seja tomado de toda a plenitude de Deus, Deus Pai. Mas quando eu olho o capítulo 5, verso 18, Paulo diz: enchei-vos do Espírito, e a igreja pode ser cheia do Espírito Santo de Deus, plenitude do Pai, plenitude do Filho, plenitude do Espírito Santo.
Talvez você argumente assim: bom, pastor, mas é provável que Paulo estivesse delirando naquela prisão. O pedido é grande demais, é ousado demais. E ele vai mostrar a capacidade de Deus para responder no versículo 20. Você pode ler o verso 20 comigo em voz alta, por favor, toda a igreja? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse versículo só faz sentido pleno para nós quando você entende o que ele pediu. Porque já pediu algo que não dá para medir. Já pediu algo que não dá para você compreender. Ele pediu para que a igreja seja tomada de toda a plenitude de Deus. Paulo, você está sendo ousado demais, você está sendo audacioso demais, você pediu demais, você não mediu as consequências do seu pedido, e aquele pedido que é máximo, ele está dizendo: olha, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu não sei o que é infinitamente mais do que eu já tinha pedido. O que cabe a nós é entender uma coisa: Deus tem mais para nós. Deus tem infinitamente mais para nós. E ele não poderia terminar, portanto, essa oração a não ser com a doxologia. No versículo 21, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. A igreja é a esfera onde a glória de Deus se manifesta. É glória no corpo, é glória na cabeça, é glória no tempo, é glória na eternidade. E Paulo diz: por esta causa, eu me ponho de joelhos. Queria que por um momento você fechasse os seus olhos e você fizesse algumas perguntas a você mesmo. Que tipo de vida você tem levado? O que você conhece acerca deste assunto que Paulo está orando aqui? Você tem sido revestido com poder mediante o Espírito Santo no seu homem interior? Cristo já é o dono de todas as chaves da sua vida? Ele é o Senhor da casa? Ou apenas um anfitrião que vem e vai embora? Você tem amado os seus irmãos? Não amor raso, que passa um vendaval e derruba. Você tem raízes profundas, alicerces inabaláveis. É assim que você ama? Você já parou para meditar quão grande é o amor de Cristo por você? O que foi a cruz? Como ele desceu? Como ele te humilhou? Como ele serviu? Como ele sofreu? Como ele sangrou? Tudo por amor a você. Você tem sido tomado de toda a plenitude de Deus. Eu gostaria que hoje você clamasse ao Senhor: meu Deus, eu não quero apenas ouvir falar, eu quero experimentar este poder. Eu não quero apenas recorrer à história para saber quando tu fizeste, onde tu fizeste, como tu fizeste. Meu Deus, eu quero que tu faças outra vez na minha vida. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Se você quer nesta noite clamar ao Senhor para que isso aconteça na sua vida, eu gostaria de convidar você, onde você está, no seu lugar, aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos. Porque se Paulo fez isso, por que não fazermos também? Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Nós vamos orar ao Senhor.
Deus, aqui está a tua igreja, carente da tua graça, necessitada deste revestimento do teu poder. Vivemos dias difíceis, dias maus, como aqueles que Paulo vivera, lá no passado. Mas agora, Deus, a nossa súplica é que este pedido de Paulo seja o nosso pedido nesta noite. Segundo a riqueza da tua glória, Deus, conceda-nos isto. Nós precisamos de poder, Senhor. Tantas vezes estamos fracos, débeis, jogados de um lado para o outro. Quantas vezes, Senhor, a fraqueza é a marca da nossa vida e não o poder. Dá-nos poder, Senhor. Nós não queremos nada daquilo que tu não prometeste, nós não queremos nada daquilo que não é promessa da tua palavra, nós não queremos ir 1 centímetro além da tua palavra, nós não queremos ficar aquém, nem 1 centímetro, Senhor. Tudo quanto tu prometeste nós queremos, nós precisamos. Ó Deus, em nome de Jesus, fortaleça o nosso homem interior. Fortaleça os nossos sentimentos, fortaleça a nossa razão, fortaleça o nosso entendimento, fortaleça a nossa fé. Nós queremos ser robustos na fé, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, toma as chaves do cofre da nossa vida. Aquelas áreas, meu Deus, que ainda nós somos tentados a tomar conta, aquelas áreas que nós somos vulneráveis, Senhor, e temos dado vazão tantas vezes à carne, tantas vezes sofremos vergonha, derrota. Toma essas chaves das tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, dirige a nossa vida. Seja o dono do nosso coração. Oh, meu Deus, dá-nos a bênção de compreender o teu amor por nós. Compreender o que Cristo fez por nós. Compreender o que significou aquela cruz, o que significou aquele túmulo, o que significou aquele túmulo aberto e vazio, a ressurreição do nosso Senhor. Ajuda-nos a compreender essas verdades. E permita, Deus, que saiamos daqui hoje com a disposição profunda na nossa alma, de sermos tomados pela Tua presença, de sermos cheios do Espírito Santo, de termos a plenitude de Cristo, de sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Que seja assim, Senhor, para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, e para que este mundo seja impactado com o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.